Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a lógica proposicional. Esse vídeo aqui a gente faz parte da playlist Matemática Discreta 1 do meu canal. Então se você está estudando esse tema e quer aprender um pouco mais sobre o mesmo, vai a dica aí, assiste os vídeos desta playlist aqui, beleza? Então gente, o que acontece? Essa aqui é a nossa primeira videoaula sobre a lógica proposicional. Eu afirmo para vocês o seguinte, que esta ferramenta que nós estudaremos aqui, ela é de extrema importância para aqueles indivíduos que estão nas áreas de sistema da informação e de computação. Tá certo? A lógica proposicional ela é meio que a base, né, da lógica de programação. Eu diria que boa parte do que se estuda aqui, você meio que vai estender lá para dentro da programação, até mesmo uma grande parte, tá certo? Vou dar um exemplo próprio. Eu não sou formado na área de computação, sou formado na área de matemática, mas eu utilizo com certa frequência alguns programinhas que exigem que você saiba programar. Né? Um deles é o Octave, né? Que é um programa voltado para cálculos matemáticos. Mas também, não necessariamente na área dos cálculos matemáticos, nós temos aí o Java, né, a linguagem de programação Java, que eu utilizo também, né, para fazer programas de computador, e também até mesmo para fazer programinhas esses que rodam no celular, né, o Android Studio, se eu não me engano. Então nele eu também utilizo fortemente uma lógica de programação que em grande parte coincide com essa lógica proposicional aqui. Claro que com alguma simbologia própria, né, alguma terminologia, algum vocabulário próprio da área de lógica de programação. Tá certo? Então, nesse sentido, eu convido vocês a estudar com calma esse assunto aqui, entender bem esses conceitos que eu vou apresentar aqui. Se você ainda não está convencido disso, pergunte a um professor da área mesmo de computação e ele vai te dar a resposta. Beleza? Então, gente, para iniciar o estudo da lógica proposicional, nós precisamos entender primeiro o que vem a ser uma proposição. Tá certo? É o conceito, assim, digamos, central da lógica proposicional. Né? Então, uma proposição é toda expressão que encerra um pensamento de sentido completo e pode ser classificada como verdadeira ou falsa, mas não ambas. Por exemplo, se eu pegar a frase Ronaldinho Gaúcho jogou na seleção brasileira de futebol. Perceba que esta frase encerrou, né, é uma expressão que encerrou um pensamento de sentido completo. E conhecendo o Ronaldinho Gaúcho, nós somos capazes, né, de classificar esta proposição em verdadeira ou falsa. No caso, ela é verdadeira. Ronaldinho Gaúcho jogou na seleção brasileira de futebol. Certo? Então, nesse sentido, você saber identificar o que é uma proposição, o que não é uma proposição, é uma tarefa, digamos assim, é algo que você necessariamente vai precisar saber. Tá certo? Então, aí eu coloquei aqui 4 exemplos para a gente fundamentar bem, para a gente entender bem o que é uma proposição. Tá certo? Depois nós vamos ver alguns exemplos do que não vem a ser uma proposição. Comparar esses casos aí. Então, são proposições. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, Salvador é a capital da Bahia. Perceba que é uma expressão que encerra um pensamento de sentido completo e nós podemos classificá-la como verdadeira. Né? Um outro exemplo, o sapo é um mamífero. Mamífero. É uma proposição também. Tem um sentido bem definido. Só que, por outro lado, essa aqui já é o quê? Falsa. Tá certo? Voltando um pouco mais para a matemática, né? Afinal, nós estamos aqui, a matéria tem um foco computacional matemático, né? Então, se eu pegar assim, ó, 2 mais 2, igual a 4. Isso aqui é uma proposição ou não? Olha só, a própria forma de eu falar já diz que sim. Porque, olha bem, quando eu pego aqui no item A, Salvador é a capital da Bahia, é o mesmo que dizer que a capital da Bahia é igual a Salvador. Ou Salvador é igual a capital da Bahia. Então eu podia botar Salvador igual capital da Bahia. Vou omitir algumas partes aqui, alguns conectivos. Então nesse sentido aqui é a mesma coisa. Ó, 2 mais 2 é igual, escreva em português que você vai ver, a 4. Então, é uma proposição verdadeira. Independente de ter dado o correto valor ou não. Por exemplo, se eu tivesse colocado assim, ó, 1 mais 1 igual a 3, eu também teria uma proposição. Tá certo? E essa proposição, nesse caso aqui, ela é falsa. Diferente do item C, ela é uma proposição falsa. Pelo menos na base 10, né, nós temos isso aí.
Tá certo? Então, nesse sentido, é muito importante que você entenda bem isso aqui. Um truque é mais uma... Não é um truque, né? Mas, assim, está implícito aqui dizer o seguinte. Normalmente aqui você consegue identificar o sujeito com rapidez. Tá certo? Então, por exemplo, Salvador é a capital da Bahia. Então você tem um sujeito de Salvador e a ele é atribuído uma certa qualidade, que pode ser verdadeira ou não, certo? Né? Então, você percebe que nesse caso aqui é verdadeiro. Tá certo? Agora, por outro lado, nós temos aquelas sentenças, né, aquelas expressões que não são proposições. A gente vai chamar essas expressões de sentenças abertas. Então, toda expressão que encerra um pensamento de sentido completo, mas que não pode, não ali eu grifei, tá certo? Ser classificada como verdadeira ou falsa. Aí, nesse sentido, vamos pegar aqui alguns exemplos. Se eu colocasse assim, aquele é jogador do Flamengo. Então eu vou e faço uma afirmação. Aquele é jogador do Flamengo. Aquele quem? Então perceba que aí o sujeito aí, ele está o quê? Oculto, ele não está determinado. Então nesse caso nós não podemos classificar, a menos que nós sabemos quem é esse jogador. Por exemplo, se a gente pegar aqui o exemplo lá do Ronaldinho Gaúcho da seleção brasileira. Então nós temos lá bem definido o Ronaldinho Gaúcho. Tá certo? Então, é claro que pode haver outros Ronaldinhos Gaúchos, mas assim, de modo geral, né, isso não vai ser um problema para nós. Nós demos um nome, né, ao sujeito, nós conseguimos classificá-lo bem. Por exemplo, aqui, o sapo é um mamífero. Então, está bem definido o sujeito aqui. Já aqui não, aquele quem? Então, sempre que você precisar de uma pergunta para saber alguma coisa, provavelmente não vai ser uma proposição. Tá certo? Então, outro exemplo é esse aqui, mais matemáticos. X mais 5 igual a 10. Então, observe que aqui eu tenho uma coisa bem definida. 2 mais 2 igual a 4. Agora aqui é x. X é quem? X é um número, ele é um objeto, ele é o quê? Então, nesse sentido, né, perceba que isso aqui também não é uma proposição, porque eu estou fazendo uma pergunta sobre x. Por exemplo, o que acontece? No caso da proposição, ela tem que ser ou verdadeira ou falsa. Observe que esse x aqui, né, assim como esse aquele, funciona do mesmo jeito. Se eu trocar ele, por exemplo, por 5, dá certo, dá verdadeiro. Se eu trocar ele por 6, por exemplo, 6 mais 5, 11, dá falso. Então, perceba que ela pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou, quer dizer, é um caso para verdadeiro e um caso para falso. Então, ela está um pouco indefinida. Né? Então, nesse sentido, essa indefinição faz com que ela não possa ser uma proposição. Aí, trata-se de uma sentença aberta. Outros tipos de sentença aberta são frases exclamativas. Por exemplo, se você botar assim, que dia mais quente. Então isso também não é uma... Embora tenha um sentido, encerrou um sentido, você conseguiu entender o que a pessoa está dizendo, né? Tá calor, você está vendo uma pessoa sonar, a pessoa fala, que dia mais quente. Isso não é o que? É uma proposição. Então trata-se de uma sentença aberta também. Perceba que aqui, nesse caso, as frases exclamativas, elas entram também nessa categoria de sentenças abertas. Olha, essa videoaula aqui é muito importante que você entenda bem esses conceitos aqui, porque é deles que dependem todo o resto do nosso estudo. Se você não entender bem o que é uma proposição aqui, né, nas próximas videoaulas, quando eu for falar lá dos conectivos que ligam proposições, da condicional, da bicondicional, negação. Então, quando a gente for falar desses conceitos, você vai ter muita dificuldade. Então, entenda bem o que é uma proposição e o que não é uma proposição. Se possível, busque mais exemplos aí na internet, tá certo? Pode buscar outras videoaulas. O importante é que você não fique com nenhuma dúvida, tá certo? E se tiver dúvida também, pode perguntar aí nos comentários. A gente vai estar aí tentando te ajudar, tá certo? Muito obrigado. Até a próxima.